Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão, a primeira edição desta sexta-feira que promete ser muito movimentada, né? Afinal de contas, hoje tem entrevista coletiva da diretoria do Vasco para tentar dar explicações aí sobre esse fracasso que é o Vasco no Campeonato Brasileiro Série B, que é o Vasco nessa temporada, né? Uma temporada horrível, onde já está eliminado da Copa do Brasil, onde não conseguiu avançar para as semifinais do Campeonato Carioca e onde é o 11º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso. O primeiro turno terminou oficialmente ontem e o Vasco terminou o primeiro turno em 11º. O Vasco não está nem na primeira página da Série B do Campeonato Brasileiro. É o maior vexame da história do futebol do Vasco da Gama. É o pior ano do futebol do Vasco da Gama. Então, parabéns aí a quem montou esse time, parabéns à diretoria, parabéns ao Alexandre Pássaro. Vocês conseguiram, tá? O pior time da história do Vasco foi montado por vocês. E vamos falar sobre isso aqui depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, deixa o like aí, se quiser. Se você não quiser também, eu entendo. E se inscreva aqui no canal. Rodou a vinheta. E então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo. Depois que eu comecei a gravar, que eu percebi, né, a camisa que eu acabei escolhendo para gravar, essa camisa aqui, que tem autógrafo do Edmundo, né, Vasco campeão brasileiro de 97, podia até ter escolhido outra, né, porque essa camisa aqui tão vitoriosa, de um ano tão bacana do Vasco, não merecia estar num vídeo onde a gente vai falar desse time aí que é 11º colocado da Série B. Mas enfim, né, o que ainda a gente tem para se apegar é essa história maravilhosa do Vasco, e ultimamente é só isso mesmo que a gente tem para se apegar. Bom, esse vídeo aqui tem o apoio do OneFootball. Se você ainda não baixou o OneFootball no seu celular, o link está na descrição do vídeo. O OneFootball é um parceiro aqui do canal Machão da Gama e é um parceiro do Vasco da Gama também. Então você baixando, você ajuda o canal e você ajuda também o Vasco da Gama. E lá você tem todas as notícias, informações, tudo atualizado sobre o Vasco de graça na palma da sua mão. Conteúdos exclusivos sobre o Vasco da Gama no seu celular é só no OneFootball. Além disso, você pode acompanhar também de graça o campeonato alemão. Então você que gosta de assistir um futebol aí, futebol europeu, campeonato alemão de graça, não tem pegadinha não, é só baixar e acompanhar pelo OneFootball. O link está na descrição e durante o vídeo vai ter também o QR Code aqui na tela para você apontar o seu digitalizador e baixar. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre o Valber, zagueiro reserva do Cuiabá, que o Vasco estava interessado. Uma notícia que surgiu ontem à noite, que eu trouxe aqui no canal também, que o Vasco procurou o zagueiro Valber, reserva do Paulão lá no Cuiabá, para reforçar a zaga do Vasco, mas a negociação não foi para frente. E não foi para frente porque o Cuiabá não liberou, porque o Vasco queria, o jogador queria vir para o Vasco, mas o Cuiabá não liberou. O Jorginho, que é o técnico do Cuiabá, aquele Jorginho mesmo que passou pelo Vasco, garantiu que não vai liberar o jogador, já conversou com a diretoria, porque o Cuiabá tem só 4 zagueiros no elenco, né? O Valber é reserva, mas só tem 4. Se machucar alguém em suspensão, tem que ter alguém para jogar, né? Então, apesar de ele não jogar desde abril, o Jorginho não abriu mão aí do Valber e ele não vem para o Vasco da Gama. Muito obrigado, Jorginho, quebrou essa aí pra gente, meu irmão, fortaleceu, já fez mais que o Alexandre Pássaro pra gente nessa temporada, que ia vir mais um refúgio pra cá. Então, muito obrigado aí, Jorginho, pô, brigadaço mesmo, cara, colaborou mesmo aqui com o Vasco, porque ia vir mais um pra fazer raiva aqui, né? Como eu sempre venho dizendo, o Vasco precisa de reforços, o Vasco não precisa de contratação, não é sair contratando o reserva do Paulão no Cuiabá. Isso é um esculacho, né? É uma brincadeira de mau gosto com o torcedor do Vasco. Uma coisa dessa, ser cogitado o reserva do Cuiabá para vir jogar no Vasco. É inacreditável, né? É inacreditável. Quem está ali à frente do futebol do Vasco não tem noção do que é Vasco da Gama, não sabe nada de Vasco da Gama, está completamente perdido, está brincando de Brasfoot. A diferença é que no Brasfoot, quando você perde, se acontece alguma coisa que você não quer, você pode voltar, não salva, né? Joga de novo. A vida real não é Brasfoot, não. A vida real está aí. O Vasco tem 11º na Série B do Campeonato Brasileiro, numa situação complicadíssima, que a gente vai ver aqui nessa sequência desse vídeo, né? O pior ano do Vasco no seu futebol. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar aqui a falar dessa Série B de Campeonato Brasileiro, ver como está o Vasco na tabela aí, a distância do Vasco para o 4º colocado, enfim, aliás, a distância do 4º colocado para o Vasco, né? Já vou dar um spoiler aqui, não muito bom.
O Goiás de Marcelo Cabo é o vice-líder do campeonato. É só para mostrar também como o nível dessa competição é fraquíssimo. Mas o Vasco, mesmo com esse nível fraquíssimo, o time é tão incompetente, tão bunda mole, que eles não conseguem fazer o mínimo. Mas vamos passar aqui a rodada 19, né, como ficou, como terminou, e depois a gente vê a classificação. Vamos lá. A rodada começou na terça-feira, o Remo venceu o Confiança 2-1, o Cruzeiro venceu o Náutico 1-0, o Avaí venceu o Sampaio 2-0, o Curitiba venceu a Ponte 2-0, Guarani e Botafogo 1-1 na quarta-feira, Vila Nova e Vitória 0-0, Operário e CRB 0-0, o Vasco derrotado 2-1 para o Londrina. Ontem o Goiás venceu o Brusque por 1-0 fora de casa e o CSA venceu o Brasil de Pelotas por 1-0. Esse resultado do CSA fez o time alagoano ultrapassar o Vasco e o Vasco caiu para a inacreditável 11ª colocação na Série B. O Vasco terminou o primeiro turno fora da primeira página da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Vasco não é um time que briga pelo acesso. O Vasco não briga pelo acesso na Série B. O Vasco hoje é um time de meio de tabela para baixo. O Vasco em nenhum momento conseguiu figurar ali entre os quatro. O Vasco ficou em sexto, depois caía para oitavo e caía para nono, aí ganhava uma, voltava para sexto, depois vai para décimo e agora termina o primeiro turno em 11º. É um vexame, é o pior ano do futebol do Vasco da Gama. Parabéns, Jorge Salgado, parabéns, Alexandre Pássaro, parabéns a todo mundo que montou esse time aí pífio, horroroso, que não merece vestir essa cruz de malta aqui. Uma vergonha. A campanha do Vasco até aqui na Série B é a seguinte: 19 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. O Vasco somou aí 28 pontos. E a tabela está aparecendo aí na sua tela para a gente ver, né? O Curitiba é o líder com 36, o Goiás é o vice-líder com 34, Avaí 33 e quem fecha o G4 é o CRB com 33. O Sampaio Corrêa é o quinto com 30, Guarani tem 30, Náutico tem 30, o Botafogo em oitavo tem 29, o Operário tem 29, o CSA tem 28, já falamos 10 times e agora aparece o Vasco. O Vasco é o 11º com 28 pontos. Um vexame, meu amigo, um vexame inacreditável. O Vasco nesse momento está a 5 pontos do G4, 5 pontos do CRB, que é o quarto colocado, e a 8 pontos, 8 pontos, é isso? 8 pontos do líder Curitiba. Um vexame essa campanha do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. É inacreditável, nem nos piores pesadelos dos vascaínos a gente acreditava que isso poderia acontecer. Bom, e hoje a diretoria do Vasco finalmente vai botar a cara, né? Estavam escondidinhos, não falavam com ninguém, o Vasco é um clube fechado, né? Ninguém dá explicação, ninguém dá entrevista, ninguém faz nada, enfim, ninguém fala com ninguém, né? Não tem torcedor no estádio para cobrar, então eles também não estão ali numa zona confortável, mas depois de tanta pressão nas redes sociais, na internet, vai ter protesto, inclusive, amanhã em São Januário, né? Às 10 horas da manhã. Depois de tudo isso, eles marcaram uma entrevista coletiva para hoje, 11 horas da manhã. Então, 11 horas da manhã, teremos uma entrevista coletiva na Vasco TV com o Alexandre Pássaro. Já é um péssimo sinal o Alexandre Pássaro estar na entrevista, porque significa que ele não foi demitido, né? Não será demitido. Ainda estará representando o Vasco da Gama. O Vasco informou que vai estar lá o Jorge Salgado, o Alexandre Pássaro, o Osório e o Luiz Melo, né? Ali é a diretoria administrativa do Vasco da Gama. Não sei qual vai ser o teor dessa conversa, o que eles vão dizer, mas eu acredito que seja explicações, né? Espero que sejam mais do que explicações. O torcedor do Vasco quer solução. Se for para ficar de blá blá blá, nhen, ladainha, meu amigo, pede para sair e entrega a vez para o outro. Herança maldita, não sei o quê. Ninguém quer ouvir isso não. Entrega a vez para outro. Não sentou na cadeira, não sabe o que fazer, tá pior do que imaginava, rala. Entrega a vez para outro fazer no seu lugar. Porque se for para ficar reclamando de passado, de não sei o quê, isso aí eu também faria. Você que está aí do outro lado, você também faria. Sentar lá na cadeira, sentei, sou presidente do Vasco, o que eu faço agora? Vou botar a culpa no Eurico, vou botar a culpa em quem passou. Meu amigo, não, tem que resolver o problema. Todo mundo sabia que o problema era feio e quem entrou para resolver. Prometeu que ia resolver e não está resolvendo. E é isso. Um abraço, vamos ver aí o que essa rapaziada vai falar às 11 horas. Até a próxima, saudações vascaínas, tô indo nessa, fui.